Olá, empresário, tudo bem? Nós somos da Gestor Moderno. Eu sou o Sidney. Eu sou a Andréia. Nosso propósito é ajudar micro e pequenos empresários a atingir o seu maior potencial. E este aqui é o podcast Papo de Empresários, um papo descontraído sobre negócios. Aqui nós não damos dicas, nós entregamos conteúdos práticos para gerar resultados para você e para a sua empresa. Andréia, qual é o nosso tema do podcast de hoje? Gente, nosso podcast de hoje é quem é o seu cliente? Você sabe quem é o seu cliente? E aí, o que é legal, né, Andréia? A gente vai... Por que a gente escolheu esse tema? Por que a gente pensou nesse tema, né? A gente vem aí numa sequência falando sobre vários assuntos. Se você ainda não ouviu os nossos outros podcasts, vai lá, escuta esse aqui já é a 7ª episódio do nosso podcast Papo de Empresários. Mas o que a gente quis alertar e o que a gente quis trabalhar no podcast de hoje? É muito comum quando você abre uma empresa, quando você abre uma loja, um negócio ou como prestador de serviço, você querer vender para todo mundo. Exato. E aí você não sabe, quem é um bom cliente para você, né? A gente participa de grupos de network e tem uma pergunta que a gente sempre faz, né? Quem são bons clientes para você? Para mim são todos, todo mundo é um bom cliente para mim. Será mesmo? Será que se eu conseguir definir um pouco melhor quem é o meu cliente, eu não consigo vender mais? Com certeza, porque tem aquela frase, né? Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Por que é muito forte isso? Porque não está definido, né, Sidney? Então, se não está definido, você coloca algum produto, algum serviço e fica esperando, porque se você não tem foco, você é todo mundo que passar na frente, é todo mundo que você fala com todo mundo, então fica mais difícil de ser assertivo. É comum, às vezes você vê aquelas lojas, sabe aquelas lojas mais de interior, é bem comum, né? Aquela loja que tem tudo. Tudo bem, até existe lojas de departamento que tem vários produtos, vários segmentos, mas mesmo para essa loja que tem muitas coisas, ela tem um público específico. Por exemplo, você pega aquelas lojas tipo multicoisas da vida, né? Que tem um monte de tudo lá dentro. Tem de tudo. Mas aquela loja, ela tem de tudo, mas ela não atende especificamente um público... é a pessoa que quer ferramenta, é o profissional que precisa de um produto específico. Não, ele atende aquela pessoa que precisa comprar um presente e não sabe o que vai fazer. Ela atende um cliente que está indeciso, aquele cliente que precisa de algo, mas não sabe exatamente o que é. Então ele entra lá porque sabe que tem de tudo. Então mesmo nessas lojas, né, que tem como característica vender de tudo que você imaginar tem lá na loja, ela tem um cliente-alvo, um cliente específico. E isso é muito legal da gente entender, né, Andréia? E a gente quis trazer esse tema também, que nós estamos vivendo aí uma pandemia, né? E também mudou-se a forma de comprar, então mudou-se também muito o cliente, né? Então isso faz a gente refletir, ou aquelas pessoas que não tinham tanta essa preocupação, agora tem que se preocupar, né? Em várias coisas que a gente vai falar hoje aqui, que é praticidade. Todo o nosso podcast hoje, hein? Na verdade, né, André, isso que você acabou de falar faz todo sentido, porque antes eu tinha Vamos pegar um exemplo aqui, né? Eu tinha minha loja no centro da cidade, onde eu abria minha portinha e esperava o cliente vir, aí o cliente que se interessar entrava na minha loja e aí eu ia fazendo minhas vendas específicas. Só que a gente está numa situação, e isso vai ser comum daqui para frente, né? Não é só durante a pandemia, mas isso vai virar muito comum daqui para frente. Eu começo a ter competidores de vários lugares. Por quê? Porque meu cliente aprendeu a comprar pela internet, meu cliente está o tempo todo sendo abordado pelas mídias sociais, abordado por uma propaganda. Você abre hoje o Instagram, o Facebook, tá cheio de gente vendendo coisas. Então, hoje aquele meu cliente, meu concorrente, que era aquela loja que ficava do outro lado da esquina, na outro quarteirão, já não é mais, né? Então eu preciso ser muito mais assertivo na hora de encontrar onde está meu cliente, o que ele busca, o que ele procura, o que ele quer, para que aí a gente possa realmente vender para aquele cliente que a gente busca.
E o que a Andrea falou ela tem toda a razão. Hoje o podcast não vai ter muita teoria, hoje vai ser prática. A gente quer mostrar para vocês, através de alguns exemplos, como que é importante a gente entender quem é o nosso cliente. Exato, porque até então, provavelmente você também mudou a sua forma de consumir, você já é cliente de outros que você não era. Pode pensar aí, desde que tudo isso começou, como você já compra diferente, já faz as coisas diferente por uma necessidade. E é isso que a gente vai mostrar para você pensar no seu cliente. Como que nós vamos detalhar aqui, por isso que é muita prática, quem é realmente o seu cliente. Vamos lá? Isso aí. Pensa o seguinte, quem é o cliente ideal da sua empresa, da sua loja, do seu negócio, do seu serviço, do seu produto? E aqui, gente, não importa, você pode ter uma loja de rua, você pode ter um restaurante, você pode ter uma marmoraria, você pode ter uma serralheria, você pode ter uma marcenaria, não importa qual é o seu negócio. Pensa quem é o seu público-alvo, quem é o seu... o pessoal chama, né, o pessoal de marketing chama do sua persona, o seu avatar. Mas quem é esse cliente ideal? Ele é homem, ele é mulher, quantos anos ele tem? Só para você começar a criar esse exercício e você começar a visualizar o seu cliente. Porque quando a gente der o exemplo, quando a gente for conduzindo as próximas perguntas, você vai ver que vai começar a fazer mais sentido ter uma pessoa definida. Por exemplo, eu posso ter uma loja de público infantil, né, de roupas infantis, mas quem é o público daquela loja? Quem é a persona? Quem é o decisor de compra? Na maior parte das vezes é a mãe. Exato. Claro, eu preciso entreter, eu preciso envolver a criança, mas quem decide a compra é a mãe, é o pai, mas principalmente é a mãe que decide isso. Então eu preciso ter um ambiente envolvente para a criança, mas eu tenho que principalmente agradar a mãe, porque é ela que vai decidir comprar ou não. Então, percebe como que é importante a gente saber quem é a pessoa que define, que é o público-alvo da minha loja? E a gente acha, às vezes está muito claro definido isso e não está. Quando a gente vai fazer um diagnóstico nas empresas, a gente pergunta quem é o seu cliente. Aí eles olham, como assim, né, Sidney? A gente ouve. Não, é pessoa física, é pessoa jurídica, aí ela é mais ou menos, a gente escuta sempre esse, mais ou menos. Eu falo, não, aquele que compra, que você tem algum fixo. Aí ele fala, esse é tal. E a gente começa a entender quem, então, às vezes parece que a gente sabe, mas quando vem algumas perguntas, igual nós vamos fazer aqui, para deixar bem claro para vocês hoje quem é, e também vai ser uma ferramenta para vocês também descobrirem quem pode ser. É claro. E quando eu sei quem é meu cliente, por que isso facilita e por que isso é fantástico a gente saber agora? Porque toda a minha gestão daqui para frente eu consigo definir com base naquele cliente. Então, por exemplo, eu vou definir qual é o meu público-alvo, eu consigo definir qual é o meu produto, que tipo de produto que eu vou vender, que tipo de estoque que eu tenho que ter, qual é o prazo de entrega que eu preciso para aquele cliente, o que ele busca dentro da minha loja, do meu negócio, do meu empreendimento, que tipo de publicação eu vou fazer para atrair esse cliente. Abordagem, né? Como que eu vou abordar? Por exemplo, eu tenho uma empresa que faz móveis planejados, então, de repente, móvel planejado em si é legal, precisa ter o showroom, mas eu preciso, às vezes, muito mais passar segurança para o cliente de que eu realmente vou entregar o produto do que necessariamente modelos. Ele vai comprar, claro, baseado no modelo e um projeto que um arquiteto ou um designer de interiores fez, mas ele vai fechar com você se ele tiver certeza que você vai entregar, porque tem um monte de gente que promete e não entrega, entregar dentro do prazo, percebe? É muito mais, se eu sei que o meu cliente tem isso como preocupação, é muito mais fácil na hora de fazer minha abordagem de venda, por exemplo, eu vender para ele a certeza de que eu entrego dentro do prazo. Se eu tenho testemunho de outros clientes, eu posso ter isso, né? Seja nas minhas redes sociais, seja
num depoimento por escrito, seja num áudio que a pessoa me mandou e eu mostro isso para o meu cliente. Eu preciso entender o que meu cliente, quais são os medos dele, quais são as dores, quais são as necessidades, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele ouve, o que ele fala. E é isso que a gente vai fazer agora, dando um exemplo prático, né, Andréia? Vamos fazer umas perguntas e nós vamos definir aqui um exemplo para ficar claro. Vamos pensar em restaurante, Sidney? Vamos pensar no restaurante, tá? Na verdade, nós vamos pensar em 2 restaurantes. Senão, pra eles entenderem e ficar claro. Só pra gente mostrar como que a diferença de público vai diferenciar completamente um negócio de outro, tá? E do mesmo segmento. Do mesmo segmento. Então vamos começar com o restaurante. Então eu tenho um restaurante, esse restaurante fica num centro comercial, ali num distrito industrial, ou no centro da cidade, e o meu foco principal é almoço. Tá? Almoço, uma comida self-service, alguma coisa assim. Certo, vamos lá. Então vamos lá, quem é o cliente desse tipo de restaurante? Normalmente são as pessoas que estão ou fazendo compras num centro comercial, que trabalham lá, ou que trabalham, por exemplo, num distrito industrial e eles têm lá 1 hora de almoço, então eles saem da fábrica ou da empresa, da loja e vão até o restaurante para comer, tá? Aqui não importa muito, nesse caso, se é homem ou mulher, certo. Mas depende muito. Isso é legal também saber. Eu estou num distrito industrial, onde a maior parte é fábricas, normalmente tem uma característica de ser mais homens. Eu estou num centro comercial, onde tem várias lojas, aí normalmente o público é mais feminino. Aí é legal a gente definir também para saber que tipo de prato que eu vou servir e tudo mais. Mas vamos colocar... aqui, se é homem ou mulher, não importa, mas são pessoas que trabalham e vêm almoçar na hora do almoço, né? Naquela 1 hora que eles têm de almoço. Isso. Então vamos para a primeira pergunta. O que seu cliente vê? O que essa pessoa que precisa ir almoçar, o que ela vê? Ela vai ver, por exemplo, Andréia, se o restaurante ele é rápido, se ele é limpinho. Eu tenho 1 hora só, então ele vê muito essa questão de relógio, de tempo. Então, eu tenho 1 hora para almoçar, eu preciso sair da fábrica, da empresa, eu preciso ir até o restaurante, chegar, pegar meu prato, comer e voltar. E, se possível, ainda dá tempo de olhar minhas redes sociais, dar uma cochilada antes de voltar para o trabalho. Então, ele vê isso. Principalmente o que ele vê é limpeza, está no bom lugar, se está perto. Ele vê isso, tá? O que ele fala? Ele vai falar muito sobre qualidade, ele vai falar sobre a rapidez, sabor. Outra coisa, sabe que ele vai falar também, Andréia? Se tem sempre lugar disponível, se tem muita fila. Sim. E nesse tipo de... é legal, o restaurante tem muita fila, é sinal de que o restaurante é bom. Ótimo, mas eu só tenho 1 hora para almoçar, então se eu ficar 20 minutos na fila, eu perdi 20 minutos de almoço. Então, ele vai comentar se o restaurante é bom, se não é, se tem fila, se não tem, se é rápido o atendimento, se não é, se é fácil, por exemplo. Eu já fui em restaurante que na hora que você entra é muito legal. Você entra, ele é amplo, ele é grande, você consegue entrar, começar a comer rápido. Só que na hora de sair tem um caixa só e fica uma fila gigantesca. Então você faz em 15 minutos, você entra, se serve, almoça e aí depois você fica 30 minutos para sair, porque tem um caixa só, que aí fica lá aquela fila enorme. Então isso é ruim também. Então isso é o que ele vai falar. O que ele ouve? É uma outra pergunta aí, gente. Ele ouve também, André, esse cliente desse restaurante, ele vai ouvir a percepção dos outros, o que o outro está falando sobre aquele restaurante, se tem algo melhor. Sabe outra coisa que ele ouve também, e aí entra também o negócio, principalmente desse público? Mas você vai comer no restaurante, por que você não traz uma marmita e almoça aqui? Exato. Isso ele ouve o tempo todo. A mãe fala isso, mas você vai comer fora de novo, leva, eu faço comida e você esquenta lá. Ou os colegas... Ele ouve que a comida é feita muito tempo antes, né? Então ele tem esses detalhes aí. E a gente vai para a próxima, que é o que ele pensa. Por ouvir tantas coisas assim, André, ele também pensa nisso.
Será que compensa eu almoçar fora todo dia? Ah, mas é vale. Mas será que eu almoço todo dia? Ou eu uso esse vale para comer depois, para comprar outras coisas? Será que eu diminuo o número de vezes? Será que eu não diminuo? Será que a comida é boa? Será que... Então é muito na questão da dúvida. Ele pensa ali no custo-benefício. No custo-benefício. Ele pensa se ele vai trocar de restaurante ou não. Quando eu trabalhava fora, a gente tinha, às vezes, no lugar onde eu trabalhava, tinha 4 ou 5 restaurantes diferentes. Então tinha aquele que era o restaurante mais simples e mais barato, que você ia todo dia, mas aí tinha o restaurante que você ia uma vez por semana, porque ele era um pouco mais caro, e tinha aqueles que você escolhia para ir uma vez por mês, porque era o mais caro de todos. Então ele fica pensando o tempo todo onde eu vou gastar o dinheiro, onde eu vou. Então isso é uma das coisas que ele pensa. E aí a gente vai para uma outra que é quais as necessidades dele. Né? Necessidade dele é tempo. Sim, essa pessoa, esse cliente de um restaurante, na hora do almoço, num self-service que está ali, que tem que voltar para o trabalho, ele não está pensando necessariamente claro, na qualidade sempre, no sabor sempre, mas ele não está pensando em ambiente, em outras coisas que vão propiciar se o lugar é bonito, se tem decoração, né, Sidney? O bem-estar. Eu preciso ir lá, comer uma comida boa, nutritiva, bem feitinha, saborosa, mas que seja rápido porque eu preciso voltar. Ou voltar rápido para poder dar uma descansada antes de voltar para o meu turno de trabalho, ou para retornar umas ligações, ou para ver redes sociais, ou para fazer qualquer outra coisa. Então a principal necessidade desse cliente de restaurante na hora do almoço é tempo. Por isso que normalmente restaurante à la carte não funciona bem nos almoços. Porque o restaurante à la carte normalmente demora mais, tem que fazer o pedido, demora até ficar pronto, até vir o prato. Ou é PF, que é aquela coisa, né? Entrou, pega o prato feito, senta e come, ou self-service. Por quê? Porque eu preciso de tempo. Então, é uma das coisas. E esse tempo que veio agora um outro exemplo, é quando você vai em um lá que você já tem, ou ele te dá a opção de algumas coisas estar incluso de sobremesa, ou de você ter ali até de pegar para você não precisar ir para outro lugar. Porque tem pessoas, né, que tem a necessidade do doce depois. Sim. Então, olha como que a gente vai a fundo nessa coisa de quem é o seu cliente. Se você sentir essa necessidade, alguma coisa que você coloque lá, nem para estar junto, que não tá no seu custo ali, mas que você possa vender, que ele saia de lá com a dor, que ele já vai para necessidade resolvida. Um pudinzinho, qualquer coisa que seja lá para poder agregar. A pessoa poder já ficar com, né? Que a gente tem muitas pessoas que têm necessidade do doce, né? Tá. E quais são as dores desse cliente também, né, André? A gente tá falando das necessidades, mas ele tem lá também as dores, né? Ele pensa muito na questão do custo-benefício. Normalmente o vale que ele recebe não é tão grande e ele não quer ficar todo dia pondo dinheiro para comer, então ele tem que ter uma comida boa, mas dentro de um valor específico. Porque ele tem esse valor específico que é dado para ele, aquilo que você falou, às vezes ele não quer, ele tem aquilo, não pode investir, então a dor dele ali é o valor, né? E aí é onde entra muito comum a questão daqueles restaurantes que tem um preço fixo, né? Ou tem o restaurante aquilo e tem os restaurantes a preço fixo. Normalmente, quando o seu público mais feminino, o restaurante aquilo é uma preferência, porque mulher come menos, a maioria delas, né? Não é generalizando, mas a maioria das mulheres come menos, então elas preferem comida aquilo porque elas conseguem controlar o que elas vão comer. Em contrapartida, quando é um restaurante, por exemplo, em um distrito industrial, onde tem mais homens, o público que vai comer é mais masculino e que trabalha, por exemplo, em fábricas, a comida normalmente é uma comida, tem que ter mais quantidade, mais volume, e se tiver um restaurante com preço fixo e do tipo coma à vontade, vai ser a preferência dessas pessoas. Por quê? Porque uma das dores é estar o tempo todo pensando na questão de quanto que eu recebo de vale e quanto que eu vou, vale refeição, e quanto que eu vou gastar. Então tá o tempo todo pesando nessa balança preço, custo-benefício, né? Exato. Agora, vamos pensar num outro tipo de restaurante, Andréia, só pra gente poder mudar o exemplo e falar assim, o segmento é o mesmo.
mas é um outro negócio completamente diferente. E é um outro cliente. Que restaurante que a gente pode pensar, Andréia? Tipo de restaurante. Vamos pensar em algo, né? Igual você comentou já do à la carte, aquele que a gente vai no fim de semana, né? Uma noite, né, Sidney? Para que fique bem diferente aí. O que vê, o que sente é totalmente diferente. Perfeito. Então vamos imaginar um restaurante com foco principal em jantar. Sim. Ou final de semana, almoço e jantar, né, no final de semana e jantares durante a semana. Isso. Tá, legal. Aí já muda qual é o cliente. Aí não é mais aquele cliente da hora do almoço que tem 1 hora para comer. Normalmente esse cliente é um cliente que está ou com a família ou com amigos, né? Então normalmente é um cliente que não vai sozinho. É difícil, por exemplo, num restaurante à la carte, num restaurante de jantar, uma pessoa ir sozinho. Não que não aconteça, tá? Mas é muito mais difícil. Normalmente quando você está sozinho, é mais provável a pessoa pedir ou você sai com intenção de paquerar e tudo mais. Mas paquerar em restaurante não é o melhor lugar do mundo, né? Mas quem está sozinho normalmente pede, né? Não vai até o restaurante. Então muda o foco porque é mais um lazer do que uma necessidade, né? Então acaba mudando. Então o que esse cliente vê? Por exemplo, ele vai ver o nível das pessoas que frequentam esse restaurante, qual é a classificação, qual é o tipo de cardápio que ele serve. Ah, eu quero comer peixe, eu quero comer comida japonesa, eu quero comer massas, eu quero carne, então, eu sou vegano, então eu vou num restaurante vegano. Então, percebe? Aí eu vejo o que aquele restaurante serve, qual é a especialidade, o que ele tem como principal atrativo. Aí ele vai ver se vai ter um conforto, né? Ele já, né, vem ou começa a ter outra visão daquela outra opção. Se tem música ao vivo, se não tem. Então são outras opções. Exato. Que simplesmente a questão de comer, de comida rápida, né? Aí o que ele fala? Esse é o tipo de cliente que fala no restaurante que vai. Ele é aquela pessoa que às vezes divulga para todo mundo que está indo naquele restaurante. Ele normalmente posta que ele está naquele restaurante, né? Hoje é comum, né? Você vai lá, você posta. Põe a localização. Põe a localização, né? Marca. Fotografa, põe no Instagram. Ele fala também com outras pessoas que já foram nesse restaurante. Tá? Ele é também uma pessoa que está o tempo todo conversando sobre gastronomia, então é diferente o público. O que ele ouve? Nossa, você está indo lá? Nossa, tá podendo. Nossa, aquele restaurante é muito bom. Nossa, eu também fui lá e gostei. Que comida boa, né? Acaba, né? Ouvindo aquela comida é boa, nossa, que ele tem um ambiente gostoso, né? A gente pode ouvir, nossa, lá a comida é boa, mas é barulhento, né? Então, você tá vendo? A gente tem várias coisas que a gente ouve. E esse cliente, ele pode também estar muito suscetível ao que ele ouve das outras pessoas. Sim. Então, por exemplo, tô pensando em ir no restaurante X. Não vai lá não, porque eu fui, a comida não é tão boa, o lugar é até legal, mas a comida não estava boa. Então, ele ouve essas coisas, ele está muito mais criterioso no momento da escolha. Ele é muito mais... Ele tem muito mais essa questão dessa percepção do que está acontecendo, do que estão falando ao redor dele. E aí a gente vai para outro, o que ele pensa, né? Ele pensa que ele tá indo para né? O que ele tá pensando? Gente, eu tô indo para um lugar, ou eu para me divertir, ou para passar uns momentos com a minha família. Eu mereço. Eu trabalhei, essa semana foi difícil, então eu mereço ir comer num lugar legal. Vou comemorar, um aniversário. Vou comemorar, é meu aniversário, então eu quero ir em tal lugar, porque eu mereço estar lá. Ele não vai pensar igual no outro de custo-benefício. Ele até pode pensar em questão de dinheiro, mas normalmente quem sai para jantar ou para almoçar num restaurante um pouco melhor não está tão preocupado assim só com a questão financeira. Então ele não pensa nisso, mas ele pensa
que ele merece, que ele quer um tempo mais de qualidade, que ele quer curtir, né? Ele não está pensando na questão, preciso comer rápido. E aí a gente vai para quais as necessidades dele. A necessidade dele é ir para um ambiente que ele goste, uma comida que ele sinta gostoso, que se reúne com os amigos, com a família. Ele tem necessidade de curtir mesmo. Não é, aí a questão, ele quer um tempo de qualidade. No outro tipo de restaurante, ele quer tempo cronológico. Exato. Ele quer a questão de cronos. Eu tenho que comer em 20 minutos, meia hora, eu preciso comer e voltar. Aqui não, aqui ele não tem essa preocupação de tempo, ele até suporta esperar um pouco numa fila, porque se é um restaurante um pouco melhor, né? Então ele até se sujeita a ficar lá esperando. E quando ele senta na mesa, ele não tem a pressa de sair, ele quer curtir, né? Ele quer aproveitar o ambiente, o momento, as pessoas que estão lá. Então a necessidade dele não é necessariamente a comida em si, mas sim o ambiente, a dedicação das pessoas, o tipo de atendimento, a qualidade do serviço. Essa é a necessidade dele. A necessidade de ser reconhecido quando você volta, saber, né? Tem aquele restaurante que você acostuma a ir, pelo menos várias vezes, você ser reconhecido. Olha, agora chegou aquele outro prato, acrescentamos que você goste. Então tem essa necessidade, né? A gente gosta. E aí a gente vai para a última pergunta aí, que é quais as dores, né? Que esse cliente vai ter. E aí quando esse cliente está lá no restaurante, nesse tipo de restaurante, a questão das dores, ela não está muito com a preocupação de uma dor específica, né? As dores podem ser assim, eu tô lá porque eu quero realmente me desligar da semana, eu quero me desconectar, então eu quero um ambiente mais agradável. Ou, quer ver um outro tipo de dor que pode acontecer? Era uma coisa que a gente passava muito, né, Andréia? Quando a nossa filha, hoje ela tem 10 anos, então já fica um pouco mais tranquila, mas quando ela era mais nova, uma das dores que a gente tinha para quando a gente ia em restaurante era imaginar, por exemplo, se tinha ou não espaço kids. A gente tinha uma dificuldade, a gente queria um tipo de comida específica, mas como não tinha o espaço kids, a gente não ia, optava por aquele que tinha, porque a gente, se ia com um amigo, você não consegue conversar, você tem que ficar dando atenção para a criança quer vir embora, comeu, quer vir embora, e a gente quer conversar. Então era uma dor que a gente tinha. Sim, isso acabava limitando até a nossa escolha. Aqui na nossa cidade, em Indaiatuba, na época, tinha menos restaurantes com espaço kids. Então, às vezes a gente queria ir numa churrascaria, a gente tinha que ir até Campinas, porque aqui em Indaiatuba não tinha nenhuma que tinha espaço kids. Então a gente saía daqui, ia até Campinas, que é uma cidade vizinha, se deslocava, porque lá na churrascaria tinha espaço kids. Então a gente sentava ali próximo, ela ficava brincando enquanto a gente podia comer tranquilo, porque ir numa churrascaria com criança pequena era complicado, porque o tempo todo que é atenção, aí você não come direito, e aí passou o espeto da picanha. Então aí você acabou perdendo. Então a gente saía daqui e ia para Campinas, porque era uma dor que a gente tinha, uma necessidade que a gente tinha de ter um espaço kids, porque era uma dor que a gente queria ter mais tranquilidade, a gente não tava com pressa, então a gente ia às vezes no restaurante com espaço kids, passava 3 horas e meia no almoço, porque tava gostoso, a gente tava comendo e ela tava brincando. E me fez lembrar que eu vi uma propaganda, gente, nas redes sociais, como que vai mudando, né, as necessidades dos clientes. Agora a questão dos pets tá muito forte. Eu vi uma propaganda de um espaço num restaurante para pet. Então, para vocês verem que é uma dor, já não é aquele cachorro que ficava mais fora de casa, ele é algo que faz parte da família, está dentro, a pessoa não quer deixar ele sozinho, quer levar até pro restaurante, quer levar, a gente vê em hotéis, olha, aceitamos o seu pet, né? Então, para você ver como as necessidades, as dores vão mudando e a gente precisa fazer esse exercício sempre. Perfeito, Andréia. Entender qual é a necessidade do cliente. A gente já falou isso em outros momentos, em outras lives, e aqui no podcast também, eu acho que a gente não falou, vai ser a primeira vez. Mas é legal a gente trazer isso para cá.
Nós somos resolvedores de problemas. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se você é um prestador de serviço, se você vende um produto, você só existe para resolver problema de outras pessoas. Então, se você tem que resolver problemas de outras pessoas, eu preciso identificar quais são os problemas. Aqui a gente deu 2 exemplos de restaurantes. Eu não sei se você tem um restaurante, mas se você não tem um restaurante, tenta encaixar essa ferramenta no seu negócio. Quem é o seu cliente, o que ele vê, o que ele fala, o que ele ouve, o que ele pensa. E depois, quais são as necessidades e quais são as dores. E se eu conseguir resolver tudo isso, eu consigo ser muito mais assertivo, eu consigo muito mais atender melhor o meu cliente, eu consigo ter clientes mais fiéis ao meu negócio. Por quê? Porque eu identifico qual é a necessidade dele. Olha que ferramenta poderosa. A gente deu o exemplo do restaurante e são o negócio em si é o mesmo, restaurante, mas que é completamente diferente um do outro porque mudou o público, porque mudou o cliente, porque mudou a proposta para o cliente. Então, percebe como que ele é importante para a gente modificar até o nosso negócio? Sim. Nós somos uma consultoria especializada em micro e pequenas empresas. Se você fala assim, você vem aqui, eu vou te dar uma multinacional para você fazer consultoria. Não, nós não atendemos multinacional. Mas paga melhor, ótimo, mas a gente não atende. O nosso negócio é micro e pequenas empresas. Sim. O nosso público é um público diferente. Uma empresa de grande porte sabe fazer o que a gente já faz. O que a gente faz é ensinar o pequeno as coisas que são básicas, aquelas coisas que ele não sabe fazer para que a empresa dele cresça. A empresa que já cresceu tem outras necessidades que a gente não atende, que não é nosso interesse nem nossa expertise em atender. Nós atendemos micro e pequenas empresas nos mais variados segmentos. Mas normalmente, quando a gente faz esse exercício, a gente faz ele quase que a cada 6 meses a gente revê, né, Andréia? Quem é o nosso cliente, o que ele fala, o que ele pensa, onde ele está. E agora a gente já mudou o nosso cliente, não mudou o cliente, mas mudou porque o cliente mudou. Hoje o cliente nosso está muito mais nas redes sociais, está muito mais na internet, por isso a gente está com um podcast, por isso que a gente tem canal do YouTube, por isso que a gente faz live no Instagram, por isso que a gente posta conteúdo todos os dias no Instagram, no Facebook, lá no LinkedIn. Então a gente está o tempo todo identificando quem é o cliente, o que ele fala, o que ele pensa, o que ele ouve, o que ele sente, quais são as dores e as necessidades dele. A dor desse nosso cliente é que ele não tem tempo, então o podcast ele pode estar executando alguma coisa e nos ouvindo, tá vendo como a gente foi identificando e vai criando esses canais. E quando o Sidney falou a questão lá que a gente atende micro e não atende grande, por isso que aquela primeira frase que a gente começou lá, quem vende para todo mundo vende para ninguém, porque se eu ficar, hoje eu atendo miado, depois eu vou atender, não, o que é específico, qual é a minha expertise, o que eu tenho hoje, né? Então, o que é o produto, qual a prestação de serviço que eu tenho que é específica para esse cliente que eu venho ali e vou, o que ele vê, o que ele fala, o que ele ouve, o que ele pensa. Então, trabalhe essa ferramenta, acabe de ouvir, de ver isso agora e coloque em prática. Eu tenho certeza que você vai ter resultados surpreendentes. Porque se eu sei o que meu cliente vê, fala, ouve, pensa, sente, eu consigo falar, mostrar, agir de acordo com o que ele pensa, fala, sente, ouve e quais são as necessidades. Se eu sei qual é a necessidade dele, eu sei o que eu vou oferecer. Se eu sei quais são as dores do meu cliente, eu sei qual é o analgésico que eu vou dar. Percebe? Não preciso ser farmácia para dar analgésico, porque às vezes a dor que a gente está falando é uma dor de uma cliente que quer comer rápido e para voltar para o trabalho. Então eu preciso ter o remédio para ele um self-service rápido, com várias áreas de atendimento e com facilidade para pagar e ir embora. É isso que ele precisa. O restaurante do jantar no sábado à noite, o cliente não está nem aí se demorar 1 hora, 2 horas, se demorar 3 horas, se ele ficar 3 horas no restaurante, num ambiente agradável, gostoso, com uma música boa sendo tocada, com um prato agradável, com boa companhia.
ele fica 3 horas e não vai se preocupar. O cara do almoço do dia a dia, se ele falar que vai ficar 3 horas no restaurante, ele é mandado embora, porque não pode, ele tem que voltar em 1 hora. Percebe a diferença? É isso que a gente quer mostrar com o podcast de hoje. Quem é o seu cliente? Identifique quem ele é, identifique onde ele está, porque aí eu consigo ser muito mais assertivo, seja numa publicação, seja numa propaganda, seja no meu investimento, no meu espaço. Às vezes, ao invés de ter, eu vou investir em decoração, não, eu ponho mais uma pessoa no caixa, porque eu preciso que a pessoa saia rápido. Exato. Então isso é mais importante para o cliente do que se tem uma decoração mais bonita. Não que a decoração não seja importante, gente. Perceba, não estou querendo falar que decoração não é importante para um restaurante, mas às vezes o cliente está muito mais preocupado em entrar, comer e sair em um prazo curto, porque ele tem que voltar para o trabalho, do que na decoração do restaurante. Então eu vou investir muito mais nessa praticidade. Não, restaurante de final de semana, então precisa ter um ambiente gostoso, uma iluminação adequada, uma decoração que faça parte do contexto, que tenha a ver com o tipo de restaurante que eu escolhi. Então, aí faz muito mais sentido do que simplesmente eu só colocar a gente no caixa. Aí não tem sentido nenhum. Às vezes, se você tiver alguma dificuldade de fazer essas perguntas e não conseguir respondê-la, pergunte para aquele seu cliente que vá todo dia, que você sempre vende para ele, né? Tenta, porque às vezes quando você vai fazer as perguntas você fica pensando, mas será? Então, tente fazer esse exercício, porque a gente tem muito, né, a questão de só atender aquele que reclama. Por isso que a gente tem um reclame aqui, a gente não tem um indique aqui, fale bem aqui, né? A gente tem um reclame aqui, então a gente só sabe das coisas que reclamam da nossa empresa, do nosso serviço, do nosso produto, mas a gente não tem a preocupação de saber por que ele tá ali, ele compra da gente, né? Que é o diferencial, por que ele se sente bem, né? Então são essas coisas, a gente fica muito ligado naquilo que nos falaram que não é tão bom, é o que está sendo bom. E claro que a gente tem que ouvir o que não foi para melhorar, mas tem um porquê dessas pessoas comprarem da gente. Não adianta só fazer a caixinha de sugestão e só ver as coisas ruins, né? Tem que melhorar as coisas que estão ruins, mas é legal isso que a Andréia falou. É entender quem é o seu cliente, o que ele busca, o que ele espera, por que ele está lá com você e principalmente por que ele volta. O cliente só se torna cliente quando ele volta. O cliente faz uma única compra, ele fez uma transação comercial. Quando ele volta e compra de você de novo, é sinal que ele virou seu cliente. Então você tem um restaurante e todos os dias, ou pelo menos 2, 3 vezes na semana, o seu cliente está lá, é sinal que tem alguma coisa no seu restaurante que é bom, que pode ser simplesmente a comida, pode ser simplesmente a rapidez, mas vai lá e pergunta. E aí a gente falou de restaurante, mas você pode ter qualquer negócio. Eu tenho uma marcenaria que faz móveis planejados, ótimo. Pode ser que o cliente comprou uma vez de você porque ele recebeu uma indicação. Mas será que no final do serviço ele indicaria você? Por que você não pergunta isso para ele? Se você já fez um certo relacionamento com o cliente, pergunta se indicaria meu serviço para outras pessoas. E aí se ele falar indicaria, por quê? E aí você vai ouvir as coisas boas. E aí eu vou melhorar as coisas boas. Mas e se ele falar coisa ruim, que ele não indicaria? Ótimo, aí você corrige as coisas que não estão tão boas. Mas é importante a gente entender que se o cliente está lá, se ele está disposto a te indicar, ou se ele está voltando na sua loja, na sua empresa mais de uma vez, é sinal que ele gostou do seu produto, do seu serviço. E é importante a gente saber por quê. Porque talvez esse seja o cliente-alvo da sua empresa. Não esse cliente em si, mas clientes iguais a ele, que pensem igual, que falem igual, que sintam igual, que tenham a mesma necessidade. E aí a gente vai ser muito mais assertivo nas nossas vendas, muito mais direto nos nossos negócios. E por que a gente tem que fazer esse exercício várias vezes durante o ano? Não porque só muda, mas porque a gente tem que superar as necessidades dos nossos clientes, né? Isso é um ponto-chave. Senão você fica mais um no mercado, mais um restaurante, mais uma marcenaria, mas o que for. Você tem que sempre se questionar e pegar isso para você superar.
Você já foi num lugar, não, você chega lá, já tinha mas superou. Nossa, você fala muito mais para as outras pessoas. Você quer voltar. Nossa, eu fui lá e ele resolveu o meu problema. Eu tava com um problema ali, ele resolveu. E aí vai falar para as outras pessoas. Então, não há agora uma sugestão para vocês. Claro, eu nunca fiz, façam agora. Depois de um tempo, faça novamente. Revisite a sua empresa várias vezes, né? Revisite quem é o seu cliente, porque pode mudar. E agora, fundamental. Mas eu já fiz isso há um tempo atrás. Faz de novo, porque seu cliente já mudou. Seu cliente mudou. E aí você faz de novo. E daqui a 6 meses você revê. Não mudou nada. Ótimo. Só refaz, vê se tem alguma coisa que você pode acrescentar. Mas focar sempre na necessidade do cliente. O que seu cliente está precisando, qual é o problema que ele tem e como você vai resolver esse problema. É isso mesmo. É isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Nos vemos semana que vem no próximo podcast, para que a gente possa continuar contribuindo com você, empresário, para aumentar cada vez mais os seus resultados. Um grande abraço e vamos lá, Andréia. Vamos encerrar. Foco, força, fé e até!